Vampiro, o RPG em que os jogadores fingem ser vampiros, que fingem ser humanos, que fingem ser... Sim, finalmente, eu voltei! Desculpe, eu sei, eu me atrasei, mas... porque eu devo ter entrado em torpor por alguns anos, mas eu já estou de volta para falar de Vampiro à Máscara! Peraí, Nina, você tá diferente? Primeiro, eu não sou a Nina, eu sou a Condessa Valentina, irmã do Enzo, e esse é Vampiro, o Hacking. Mas como isso? Será que eu fiquei em torpor por tanto tempo? Eu fiquei em torpor através do Gehenna? Do Apocalipse? E só acordei agora? Não. Primeiro que Vampiro o Hacking não é continuação de Vampiro a Máscara. A gente fez um vídeo comparando os dois, esse daqui então vai ser só sobre o Hacking? Primeiro você fez um vídeo com a Nina, e sim, esse será um vídeo só sobre o Hacking. Aqui nós temos um novo cenário, onde os vampiros são predadores dos homens, mas também seus inimigos. O horror pessoal está presente, mas também há outros temas mais profundos, como religião e posicionamento político, que são vistos através das coalizões. Não é possível. Parece que ontem mesmo eu estava envolto em intrigas de príncipes da Camarilla, e agora envolve coalizões? Não, vida dos vampiros é muito complicada, principalmente aqui. Ai, como você é um desconhecido por aqui, você tem que resolver logo o seu Hacking, senão a Dança Macabro vai te fazer de vítima. Hacking? Dança macabro? Macabro? Não, eu não sei essas coisas não. Comigo aqui é disciplina. Mas você está confuso, afinal você mesmo disse que passou pela Pequena Morte. Pequena Morte? Isso quer dizer o torpor que eu tive? Sim, mas aparentemente foi por pouco tempo, não era pra tudo mudar como aconteceu da outra vez. Então é por isso a sua desorientação. No Vampiro Hacking, quando o vampiro entra em torpor, ele entra num tipo de hibernação. Quer dizer que eu sempre tive no Hacking? Sim, você não sabia? Eu não lembro disso. A Pequena Morte é um estado parecido com o coma dos humanos. Nele, o vampiro esquece de muitas das coisas que lhe aconteceu quando ele estava acordado e sofre pesadelos terríveis enquanto permanece nesse estado. Você teve algum pesadelo ultimamente? Deve ser isso que aconteceu comigo. Eu tenho várias lembranças de ter que apresentar um canal do YouTube com uma tal de Nina, que era igualzinha a você, só que diferente. Com certeza sua mente pregando peças e fazendo a face da sua amiga aqui ter outra. E por algum motivo te irritar. Será? Sim. Principalmente porque quando o vampiro acorda da Pequena Morte, os pesadelos se misturam com a realidade. Por isso, mesmo os vampiros mais velhos desconhecem a sua própria origem. Então eu estou confuso por causa do torpor e desses pesadelos. Eu me lembro de você diferente, de clãs, de príncipes. Nós temos os clãs, mas principalmente nós temos as coalizões. Os clãs são uma espécie de família, enquanto as coalizões são facções semipolíticas e semi-religiosas. E para você não morrer logo no começo de sua dança macabra, é bom nós sabermos exatamente qual é o seu clã e sua potência de sangue. Mas se é para eu continuar me mantendo vivo ou morto-vivo, então assim é melhor eu revelar qual é o meu clã. Mas antes, potência de sangue. Eu lembro de geração, mas potência de sangue? O que é potência de sangue? O torpor, tadinho. Ele esquece as coisas. Geração que não importa, porque com o tempo ninguém vai lembrar quem criou quem. O seu poder aqui é medido pela potência de sangue. Quanto mais velho um vampiro, mais poder ele possui. Porém, todo poder tem um preço. Uma potência de sangue muito alta só é saciada tomando sangue de alta potência, ou seja, de vampiros. Por que você tá olhando assim justamente quando fala em tomar sangue de vampiros? Por nada não, eu nem tenho alta potência de sangue.
Para cada 50 anos acordado, um vampiro aumenta 1 ponto de potência de sangue. Um vampiro com 7 pontos nesse mérito passou aproximadamente 350 anos acordado, sem nunca ter entrado em torpor durante seu hacking. Ele agora só se alimenta de sangue de vampiro. No entanto, ao se alimentar, o mais velho praticamente se torna um viciado em sangue vampírico. A linha entre se tornar um assassino canibal entre os seus é muito fina, e o perigo de quebrar uma tradição que seus pares se esforçam a manter também se torna muito eminente. Que sangue vampírico vicia? Eu já imaginava. Tem um poder inebriante sobre todos aqueles que o bebem, sejam eles vampiros ou não. Trata-se de um vício tão grande quanto o ópio. Mas e o seu clã? Ah, sim, o meu clã. O meu clã é... Espera. Você disse alguma coisa sobre tradições? Mesmo no mundo sombrio e caótico que é o mundo das trevas, tiveram de ser criadas regras de convivência e preservação dos vampiros. Apesar de alguns senhores dos domínios, que podem ser chamados de príncipes se você quiser, terem a liberdade de criar suas próprias leis, existem tradições que eles precisam seguir que são comuns a todos os territórios. E não tem nenhuma organização central para organizar tudo? Não, nós não temos nenhuma organização mundial para cuidar de tudo. Cada cidade é um próprio domínio, mantendo regras em comum. Essas regras são reforçadas e protegidas pelos mais velhos, os mais poderosos mortos-vivos de cada domínio. A tradição da máscara. Os vampiros não devem revelar sua verdadeira natureza àqueles que não pertencem ao sangue. A tradição da progenie diz que cada um trazido ao hacking é responsabilidade do seu criador. E a tradição do amaranto, que proíbe os vampiros de devorarem o sangue vivo. Então, o príncipe tem o poder de um tirano? De um déspota absoluto? O resto pode tudo? Ah, também não é assim, não é, Drake? Cada cidade sofre influência dos clãs e das coalizões. Inclusive, qual é o seu clã mesmo? Ah, sim, eu tenho que tirar meu clã pra... Mas peraí. Com tantos clãs, como o príncipe consegue manter a lei? São clãs demais! São só 5. 5? Sim. Como são só 5? Os clãs que fundamentalmente formam as raças dos vampiros, com suas características marcantes, qualidades e defeitos. Os vampiros são divididos em 5 grandes clãs, e mesmo dentro deles existem variações da maldição, que são os chamados de linhagens. Isso os torna parentes de sangue, mas ainda assim os diferencia como entidades únicas. Ah, os clãs são Devas, Mekete, Gangrel, Nosferatu e Ventro. Sabe os nomes, é? Lembrou? Acabei de ver aqui. Os Devas são os predadores sensuais. São a evocação da imagem dos vampiros que permeiam a sociedade mortal. Vampiro sedutor. Emotivos e sensuais, os Devas cultivam tanto o desejo entre as presas como a perfeição física de si próprio. Tanto predadores sexuais quanto hedonistas sensuais compreendem as posições de seu clã. Gangrel. Os selvagens, os inconquistados, são aqueles que têm o maior conhecimento do lado bestial da maldição dos vampiros. Primitivos e selvagens, os Gangrel caçam nas regiões remotas e não mostram misericórdia. Gangrel podem vir de quase qualquer vida anterior, mas todos os selvagens possuem um forte instinto de sobrevivência. Os Gangrel abominam fraqueza pessoal e admiram aqueles cujas maiores qualidades são aquelas inerentes: conhecimento de si mesmo, autoconfiança e independência. Reservados e sábios, os Mekete são mestres em todas as coisas escondidas. Eles caçam a partir das sombras, rapinando secretamente vítimas e desvendando segredos que ninguém deveria saber. A única coisa em comum ligando os Mekete é uma afinidade pela própria noite, ou alguma escuridão metafórica, como uma alma em sofrimento ou uma sede por conhecimento. Os Mekete são ensinados intensamente por seus senhores, de modo a compreender a natureza do clã e seus deveres. Alguns preferem deixar que suas progênies descubram o mundo sozinhos, mas nem mesmo esses senhores se afastam tanto que eles não possam observar o progresso de sua cria.
Furtivos e perturbadores, os Nosferatu portam o próprio medo como a lâmina de um caçador. A sua própria presença enerva as pessoas, seja pela feiura física, fedor asqueroso ou por uma individual e nebulosa malícia. Os Nosferatu vêm dos excluídos da sociedade, como os sem-teto, os doentes mentais e os criminosos. As assombrações tendem a ser indivíduos independentes que, de fato, lidam com suas novas condições. Régios e aristocráticos, os Ventru são os implacáveis senhores da dança macabre. Os Ventru quase sempre vêm do mais próximo que o mundo moderno pode chegar da nobreza feudal. Os postos de profissionais, a nata da alta sociedade, os herdeiros das fortunas tradicionais ou dinastias políticas. À medida que novas posições e novas formas de poder surgem, os Ventru os trazem para dentro do clã. Por qualquer meios necessários, os Ventru se erguem ao topo da pilha dos mortos. Sim, esses são os clãs. E falando nisso, qual é o seu clã mesmo? Ah, então, o meu clã? Não, mas eu não tenho que me preocupar só com o meu clã. Eu tenho que me preocupar com as coalizões. Sim, as coalizões. As coalizões são organizações sociais que funcionam mais ou menos algo entre uma seita e um sindicato. Seus membros se juntam às suas fileiras devido à semelhança de filosofias ideológicas, normalmente trazidas de seus dias como mortais. É quase como uma lembrança de que nem tudo do Dias de Luz foi perdido, quando o monstro da noite, que é o vampiro, emergiu dentro deles. Resumidamente, as coalizões são: o movimento cartiano são membros que tentam reconciliar a sociedade dos amaldiçoados com modernos sistemas governamentais e sociais. O Círculo da Anciã é composto por vampiros pagãos que reverenciam uma variedade de entidades femininas que representam a Anciã, a mãe de todos os monstros. O Invictus é a aristocracia da noite, neofeudais tirânicos e corruptos. A Lancea Sanctum é composta de religiosos que procuram na história bíblica sua aceitação como monstros e buscam a evolução espiritual com base nesse conceito. A Ordo Dracul é uma facção neo-vitoriana de místicos e estudiosos de segredos. Muito bem, coalizões explicadas e você tem que falar qual é o seu clã e sua coalizão para nós podermos sobreviver à sua dança macabra. Ah, é que eu ainda não escolhi minha coalizão. Não, mas você tem que saber. E o seu clã, principalmente. Me fale seu clã. Mas o meu clã... eu não sei falar pra câmera, senão é... Fale o seu clã de uma vez! Fale seu clã! Mas espere aí. Por quê? Por que eu vou falar o meu clã pra você? Você não é príncipe, você não é líder de domínio. Eu vou descobrir agora. Cadê o príncipe? Líder de domínio, minha coalizão. Eu vou neste momento. Mas o Draco é tão fácil de enganar, você não acha? Ai, como é bom ser ruiva de novo. Se bem que eu gostei de ser calice por um dia. Você não gostou? Mas a gente vai continuar enganando ele. Ai, tudo que eu queria era que o Draco contasse o maldito clã dele, mas não, tem que ficar enrolando. Bom, agora ele vai se ver com o príncipe, o de verdade. E bom. E você gostou desse vídeo? Deixa o seu curtir aí pra eu saber se você gostou e se você quer mais vídeos sobre o hacking. E comente aí qual é o clã do Drake? Ou melhor, se você já jogou o hacking, se você tem interesse em jogar, qual o seu clã e sua coalizão? E alguma historinha divertida que você tenha. Não esqueça de se inscrever no canal.